O livro de Achar. Capítulo 4. E todos os anos em que Enoque viveu na terra foram 375. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra tomaram Matusalém, seu filho, o consagraram e o fizeram reinar sobre eles no lugar de seu pai. E Matusalém agiu corretamente aos olhos de Elohim, como lhe ensinara seu pai, Enoque. E ele também, durante toda a sua vida, ensinou aos filhos dos homens a sabedoria, o conhecimento e o temor a Elohim, e não se desviou do bom caminho, nem para o lado, nem para o outro. Mas nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens voltaram-se contra o soberano, corromperam a terra, roubaram e saquearam uns aos outros, se rebelaram contra Elohim, transgrediram e corromperam os seus caminhos, e não deram ouvidos a Matusalém, mas sim se rebelaram contra ele. E o soberano se enfureceu com eles. E o soberano continuou a destruir sementes naqueles dias, de modo que não havia semeadura nem colheita na terra. Pois quando cultivaram o solo, a fim de obter alimento para o seu sustento, eis que nasceram espinhos e abrolhos, que não semearam. E ainda assim, os filhos dos homens não se desviaram dos seus maus caminhos, e suas mãos ainda estavam dispostas a fazer o mal aos olhos de Elohim, e eles provocaram o soberano com seus maus caminhos. E o soberano estava muito irado e arrependeu-se de ter criado o homem. E ele pensou em destruí-los e aniquilá-los, e assim o fez. Naqueles dias em que Lameque, filho de Matusalém, tinha 170 anos, Sete, filho de Adão, morreu. E foram no total 912 anos de vida de Sete, até a sua morte. Lameque tinha 180 anos quando tomou Aximua como sua esposa, filha de Eliseu, filho de Enoque, seu tio, e ela concebeu. E naquele tempo, os filhos dos homens semearam a terra, e um pouco de alimento foi produzido. No entanto, os filhos dos homens não abandonaram seus maus caminhos, e eles transgrediram e se rebelaram contra Elohim. E a esposa de Lameque concebeu e deu à luz um filho naquela época, na virada do ano. E Matusalém o chamou de Noé, pois a terra estava em seus dias de repouso e livre de corrupção. E Lameque seu pai chamou-lhe de Menaque, dizendo: Este nos consolará por nossas obras e labuta desafortunadas na terra, as quais Elohim amaldiçoou. E o menino cresceu e foi desmamado, e seguiu os caminhos de seu pai Matusalém, perfeito e honesto com Elohim. E todos os filhos dos homens desviaram-se dos caminhos do soberano naqueles dias, ao se multiplicarem sobre a face da terra com filhos e filhas, e ensinaram uns aos outros suas práticas malignas e continuaram a pecar contra o soberano. E cada homem criou para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam os seus próximos, assim como seus parentes, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. E os seus juízes e monarcas foram as filhas dos homens e tomaram esposas à força de seus maridos, de acordo com seu gosto. E os filhos dos homens naqueles dias retiraram o gado da terra, os animais do campo e as aves do ar, e fizeram a mistura de animais de uma espécie com outra, para provocar o soberano. E Elohim olhou toda a terra que foi corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. E o soberano disse: Eu eliminarei da face da terra o homem que criei, sim, o homem e as aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, porque me arrependo de tê-los criado. E todos os homens que andavam nos caminhos do soberano morreram naqueles dias, antes que o soberano infligisse sobre o homem o mal que ele havia anunciado, pois isso era do soberano, para que não vissem o mal que o soberano prometera, e que dizia a respeito aos filhos dos homens. E Noé encontrou graça aos olhos do soberano, e o soberano escolheu ele e seus filhos, dentre todos na face da terra, para gerar descendentes. Capítulo 5. E foi no ano 84 da vida de Noé que Enoque, filho de Sete, morreu, quando tinha 905 anos. E no ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Enos, morreu, e foram 910 anos de vida de Cainã até sua morte. E no ano 234 da vida de Noé, morreu Maalaleel, filho de Cainã, e foram 895 anos de vida de Maalaleel até a sua morte. E Jared, filho de Maalaleel, morreu naqueles dias, no ano 336 da vida de Noé, e foram 972 anos de vida de Jared até a sua morte. E todos os que seguiam o soberano morreram naqueles dias,
antes de ver o mal que Elohim anunciou fazer na terra. E depois de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos aqueles homens que seguiam o soberano haviam morrido dentre os filhos dos homens e somente Matusalém havia sobrevivido, Elohim disse a Noé e a Matusalém: fale e anuncie aos filhos dos homens, assim diz o soberano: desviai-vos dos vossos maus caminhos e abandonai as vossas obras, e o soberano se arrependerá do mal que ele vos prometeu fazer, para que isso não venha acontecer. Pois assim disse o soberano: eis que vos dou um período de 120 anos. Se vos voltardes para mim e abandonardes os vossos maus caminhos, também me desviarei do mal que eu vos disse, e este não existirá. Noé e Matusalém proclamaram todas as palavras do soberano aos filhos dos homens, dia após dia, e falavam com ele constantemente. Mas os filhos dos homens não os ouviam, nem davam atenção às suas palavras, e eram intransigentes. E o soberano concedeu-lhes um período de 120 anos, pois, se eles retornarem, então Elohim se arrependerá do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, se absteve de tomar uma esposa naqueles dias, para não gerar filhos, pois disse: certamente Elohim destruirá a terra, porque gerarei filhos. E Noé era um homem justo, ele era perfeito em sua constituição, e o soberano o escolheu para gerar sua descendência sobre a face da terra. E disse o soberano a Noé: tomai-vos uma esposa e gerai filhos, porque sei que és correto diante de mim nesta geração, e gerarás descendência, e teus filhos também no meio da terra. E Noé tomou uma esposa e escolheu Naamá, filha de Enoque, e ela tinha 580 anos. E Noé tinha 498 anos de idade quando tomou Naamá por sua esposa. E Naamá concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe de Jafé, dizendo: Elohim me agradeceu na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou-lhe de Sem, dizendo: Elohim me fez remanescente para gerar descendência no meio da terra. E Noé tinha 502 anos quando Naamá deu à luz a Sem. E os meninos cresceram e seguiram os caminhos do soberano, em tudo que Matusalém e Noé seu pai lhes ensinaram. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias. No entanto, não seguiu com todo o seu coração os caminhos de seu pai, e morreu no ano de 195 anos da vida de Noé, e foram 770 anos de vida de Lameque até sua morte. E todos os filhos dos homens que conheciam o soberano morreram naquele ano, antes que o soberano trouxesse o mal sobre eles, porque o soberano quis que morressem, para não verem o mal que Elohim traria sobre seus irmãos e parentes, como ele havia declarado fazer. Naquele tempo, o soberano disse a Noé e a Matusalém: levantai-vos e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu vos falei naqueles dias. Se porventura eles abandonarem os seus maus caminhos, então me arrependerei do mal, e não o trarei. E Noé e Matusalém disseram aos filhos dos homens tudo o que Elohim tinha falado a respeito dele. Mas os filhos dos homens não ouviam, não deram atenção a todas as suas declarações. E foi depois disso que o soberano disse a Noé: o fim de toda a carne veio diante de mim, por causa de suas más ações, e eis que eu destruirei a terra. Pega sua madeira de gofé, vá a algum lugar e construa uma grande arca, e coloque-a naquele ponto. E assim o farás: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. E tu farás uma porta aberta na lateral, e deixarás meio metro acima, e cobrirás dentro e fora com piche. E eis que eu trarei o dilúvio de águas sobre a terra, e toda a carne será destruída. De debaixo dos céus, tudo que está sobre a terra perecerá. E tu e tua família reunirão 2 pares de todos os seres vivos, machos e fêmeas, e os levarão à arca, para gerarem descendência deles sobre a terra. Recolhei para vós todo alimento que é comida para todos os animais, para que haja alimento para ti e para eles. E escolherás para teus filhos 3 moças das filhas dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. E Noé construiu a arca no lugar que Elohim lhe indicara, e Noé fez como Elohim lhe ordenara. A seus 595 anos, Noé começou a construir a arca, e ele construiu em 5 anos, como o soberano havia ordenado. Então Noé tomou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, conforme o soberano havia lhe ordenado. Foi então que Matusalém, filho de Enoque, morreu, aos 970 anos. Capítulo 6. Naquele tempo, depois da morte de Matusalém, o soberano disse a Noé:
vai com tua família para a arca. Eis que eu juntarei a ti todos os animais da terra, os animais selvagens do campo e as aves do céu, e todos cercarão a arca. E sentarás à porta da arca, e todos os animais selvagens, os animais e as aves, se reunirão e se colocarão diante de ti. E os que vierem se curvarem diante de ti, tu entregarás nas mãos de teus filhos, que os levarão à arca. E todos os que te enfrentarem, deverás deixar para trás. E o soberano os trouxe no dia seguinte, e animais selvagens e aves foram em grande número e cercaram a arca. E Noé sentou-se à porta da arca, e toda a carne que se curvava diante dele, ele levou para dentro da arca. E todos os que enfrentavam, ele deixou na terra. E uma leoa foi com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noé. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e a feriram, e a fizeram fugir do seu lugar. E ela foi embora, e eles voltaram ao seu lugar, e se curvaram sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu e ficou no lugar dos leões. E Noé viu isto, e maravilhou-se grandemente, e tomou os 2 filhotes, e os levou para a arca. E Noé levou para a arca todos os seres viventes que estavam sobre a terra, de modo que não restava nenhum, senão aqueles que Noé levou para a arca. De 2 em 2 chegaram a Noé na arca. Mas dos animais puros e das aves puras, ele trouxe 7 casais, como Elohim lhe ordenara. E todos os animais selvagens e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram toda a arca, e a chuva não caíra por 7 dias. E naquele dia o soberano fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra se moveu violentamente, e os raios brilharam, e o trovão rugiu, e todas as fontes da terra foram quebradas, de tal forma que não eram reconhecidas pelos habitantes anteriores. E Elohim provocou este poderoso ato para aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal na terra. E mesmo assim os filhos dos homens se recusavam a abandonar os seus maus caminhos, e aumentaram a ira do soberano naquele tempo, e nem mesmo se abalaram com tudo isso. Ao fim de 7 dias, aos 600 anos da vida de Noé, as águas do dilúvio estavam sobre a terra, e todas as fontes do abismo foram quebradas, e as janelas do céu foram abertas, e a chuva se encontrava sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e todos os seres viventes que estavam com ele, entraram na arca por causa das águas do dilúvio, e o soberano os confinou. E todos os filhos dos homens que permaneceram sobre a terra foram totalmente dizimados pelo infortúnio trazido pela chuva, pois as águas chegavam violentamente sobre a terra, e os animais selvagens ainda cercavam a arca. E os filhos dos homens se reuniram, cerca de 700.000 homens e mulheres, e foram a Noé na arca. Abra para nós, para que possamos ter contigo na arca. Por que razão devemos morrer? E Noé, em voz alta, respondeu-lhes da arca: Vós não vos rebelasseis contra o soberano, e dizeis que ele não existe? E por isso o soberano trouxe este mal, para vos destruir e exterminar a face da terra. Não é isto que vos falei há 120 anos, e não ouviste a voz do soberano? E agora desejais viver na terra? E disseram a Noé: Estamos prontos para voltar ao soberano. Apenas abra para nós, para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes: Eis que agora vedes o sofrimento de vossas almas. Desejais voltar ao soberano? Por que não voltaste durante estes 120 anos que o soberano vos concedeu como o tempo certo? Mas agora vens e diz-me isto por causa da angústia das vossas almas. Agora também o soberano não dará ouvidos a vós neste dia, para que não alcançais agora os vossos desejos. E os filhos dos homens se aproximaram para invadir a arca, para nela entrar, por causa da chuva, porque não podiam suportar a chuva sobre eles. E o soberano enviou todos os animais selvagens e animais que estavam ao redor da arca, e os animais selvagens os dominaram e os expulsaram daquele lugar. E cada um se foi, e eles se dispersaram novamente sobre a face da terra. E a chuva ainda caía sobre a terra, e caiu por 40 dias e 40 noites. E as águas predominaram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu. Quer fossem homens, animais selvagens, répteis ou pássaros do ar, e só restou Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e levantaram a arca, e ela foi erguida da terra. E a arca flutuava sobre a superfície das águas, e era lançada sobre as águas, de modo que todas as criaturas vivas dentro dela eram remixadas como sopa
em um caldeirão. E uma grande inquietação apoderou-se de todos os seres viventes que estavam na arca, e a arca estava a ponto de quebrar. E todos os seres viventes que estavam na arca estavam aterrorizados, e os leões rugiram, e os bois mugiram, e os lobos uivaram. E cada criatura vivente na arca falou e lamentou em sua própria língua, de modo que suas vozes alcançaram uma grande distância. E Noé e seus filhos choraram e lamentaram suas angústias. Eles estavam com medo de terem chegado à beira da morte. E Noé orou ao soberano e clamou a ele por causa disto, e lhe disse: Ó soberano, ajuda-nos, porque não temos força para suportar este mal que nos tem cercado. Porque as ondas das águas nos cercaram, torrentes maliciosas nos aterrorizaram, os laços da morte vieram diante de nós. Responde-nos, ó soberano, responde-nos, ilumina o teu rosto para conosco e tem misericórdia de nós, resgata-nos e livra-nos. E o soberano ouviu a voz de Noé e se lembrou dele. E o vento passou sobre a terra, e as águas estavam imóveis, e a arca descansava. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. E as águas diminuíram naqueles dias, e a arca descansou sobre as montanhas de Ararat. Noé então abriu as janelas da arca, e ainda clamou ao soberano naquele momento e disse: Ó soberano, que formaste a terra e os céus, e tudo que nela há, tirai as nossas almas deste confinamento, e da prisão em que nos puseste, pois estou muito exausto. E o soberano ouviu a voz de Noé e disse-lhe: Quando então completares um ano inteiro, sairás. E ao final do ano, quando se contou um ano inteiro da morada de Noé na arca, as águas da terra secaram, e Noé retirou a cobertura da arca. Naquele momento, no 27º dia do segundo mês, a terra estava seca, mas Noé e seus filhos e os que estavam com ele não saíram da arca até que o soberano lhes ordenasse. E veio o dia que o soberano lhes ordenou que saíssem, e todos saíram da arca. E eles retornaram cada um ao seu caminho e ao seu lugar, e Noé e seus filhos habitaram na terra que Elohim lhes havia ordenado, e serviram ao soberano todos os seus dias. E o soberano abençoou Noé e seus filhos em seu caminho fora da arca. E disse a eles: Frutificai e enchei toda a terra, se tornará forte e crescerá abundantemente na terra, e se multiplicará nela. Capítulo 7. E estes eram os nomes dos filhos de Noé: Jafé, Cã e Sem. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, pois tinham tomado esposas antes da inundação. Estes eram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás, 7 filhos. E os filhos de Gomer eram Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Magog eram Elicanaf e Lubal. E os filhos de Madai eram Acon, Zilo, Casone e Ló. E os filhos de Javã eram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodani. E os filhos de Tubal eram Arif, Quezed e Tari. E os filhos de Meseque eram Dedom, Zaron e Shebasni. E os filhos de Tirás eram Benib, Gerá, Lupurion e Gilac. Esses são os filhos de Jafé, de acordo com suas famílias, e naqueles dias eram cerca de 470 homens. E esses eram os filhos de Cã: Cush, Misraim, Fut e Canaã, 4 filhos. E os filhos de Cush eram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Ramá eram Sebá e Dedã. E os filhos de Mizraim eram Ludim, Anamim, Patruzim, Casluim e Caftorim. E os filhos de Fut eram Jebu, Radã, Bená e Adã. E os filhos de Canaã eram Sidom, Et, os amorreus, os Girgazeus, os heveus, os arcoeus, os sineus, os arvadeus, os emareus e os amateus. Estes são os filhos de Cã, de acordo com suas famílias, e eram naqueles dias cerca de 730 homens. E esses são os filhos de Sem: Elão, Assur, Asfarxade, Lud e Arã, 5 filhos. E os filhos de Elão eram Suzã, Macule e Armon. E os filhos de Assur eram Miro e Moquile. E os filhos de Asfarxade eram Selá, Anar e Ascol. E os filhos de Lud eram Petor e Bisaião. E os filhos de Arã eram Uz, Ru, Geter e Maz. Estes eram os filhos de Sem, de acordo com suas famílias, e eram naqueles dias cerca de 300 homens.
Estas são as gerações de Sem. Sem gerou Asfarxade, e Asfarxade gerou Salá, e Salá gerou Eber, e Eber nasceram 2 filhos, e o nome de um deles era Peleg, pois nos seus dias os últimos dos homens eram divididos, e nos últimos dias a terra foi dividida. E o nome do segundo era Joctã, significando que em sua época as vidas dos filhos dos homens declinaram e diminuíram. Esses são os filhos de Joctã: Almodá, Selef, Hazarmavé, Gerá, Adurão, Ozel, Dicá, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E Peleg, seu irmão, gerou a Reu, e Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naor, e Naor gerou Terá. E Terá tinha 38 anos de idade, e ele gerou Harã e a Naor. E Cuxi, filho de Cão, filho de Noé, tomou uma esposa naqueles dias na sua velhice, e ele deu luz um filho, e chamaram-lhe de Nirode, pois naquele tempo os filhos dos homens voltaram a se rebelar e a transgredir contra Elohim. E o menino cresceu, e seu pai amou muito, porque era filho de sua velhice. E as vestes de pele que Elohim fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi, pois depois da morte de Adão e sua esposa, as vestes foram entregues a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi levado a Elohim, ele os entregou a Matusalém, seu filho. Na morte de Matusalém, Noé as tomou e as levou para a arca, e elas permaneceram com Noé até a sua saída da arca. E na sua saída, Cã roubou essas vestes de Noé, seu pai, e as escondeu de seus irmãos. E quando Cã gerou a seu primogênito Cuxi, ele as entregou em segredo, e elas ficaram com Cuxi por vários dias. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos. E quando Cuxi tinha gerado Nirode, deu-lhe essas roupas por amor a ele. E Nirode cresceu, e quando ele tinha 20 anos de idade, ele vestiu essas roupas. E Nirode tornou-se forte quando vestiu as roupas. E Elohim deu-lhes poder e força. Ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador no campo, pois caçava os animais e construía altares, e oferecia os animais ao soberano. E Nirode se fortaleceu, e se destacou dentre os seus irmãos, e lutou as batalhas de seus irmãos contra todos os inimigos ao redor. E o soberano entregou em suas mãos todos os inimigos de seus irmãos, e Elohim lhe deu prosperidade, de tempos em tempos nas suas batalhas, e ele reinou sobre a terra. Por isso tornou-se comum naqueles dias, quando o homem acampavam aqueles que ele tinha treinado para a batalha, que ele lhes dissera: assim como Elohim fez a Nirode, que era um poderoso caçador na terra, e que prosperou nas batalhas que lutou por seus irmãos, que os livrou das mãos dos seus inimigos, que assim também Elohim nos fortaleça e nos livre neste dia. E quando Nirode tinha 40 anos, naquele tempo, houve uma guerra entre seus irmãos, e os filhos de Jafé, de modo que eles caíram em poder de seus inimigos. E Nirode perseverou naquele tempo, e reuniu todos os filhos de Cuxi e suas famílias, cerca de 470 homens, e contratou também de alguns de seus amigos e conhecidos cerca de 80 homens. E lhes deu ao seu pagamento, e ele os acompanhou na batalha. Quando ele estava no caminho, Nirode fortaleceu o coração das pessoas que foram com ele, e disse-lhes: não temas, nem te assustes, porque todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e farás com eles como quiseres. E o total de homens era cerca de 500, e eles lutaram contra seus inimigos, destruindo e subjugando a todos. E Nirode colocou vigilantes diante deles, em seus respectivos postos. E ele tomou alguns de seus filhos por segurança, e todos eles foram servos de Nirode e de seus irmãos. E Nirode e todo o povo que estava com ele voltaram para casa. E quando Nirode regressou alegremente da batalha, depois de ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que conheciam antes, se reuniram para o fazer rei sobre eles, e o coroaram. E ele reinou sobre os seus súditos e seu povo regente, juízes e administradores, como é de costume entre os reis. E ele designou Terá, filho de Naor, regente de seu exército, e o dignificou e destacou dentre todos os seus regentes. Enquanto ele reinava de acordo com a vontade de seu coração, depois de ter dominado todos os inimigos ao seu redor, ele se consultou com seus conselheiros sobre a construção de uma cidade para o seu palácio, e eles assim o fizeram. E encontraram um grande vale do lado oposto ao leste, e construíram uma grande e extensa cidade. E Nirode nomeou a cidade que construiu de Sinai, pois o soberano havia abalado com veemência seus inimigos, e os tinha destruído. E Nirode habitou em Sinai, e reinou com segurança.
e lutou contra os seus inimigos, e os subjugou, e prosperou em todas as suas batalhas, e seu reino tornou-se grandioso. E todas as nações de todas as línguas ouviram sobre sua fama, e elas se juntaram a ele, e o reverenciavam e lhe levavam ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei, e todos habitavam com ele na cidade de Sinai. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e todos estavam sob o seu poder e vontade. E toda a terra era composta por uma língua e palavras de união, mas Nimrod não seguiu o caminho do soberano, e ele era mais perverso do que todos os homens que existiram antes dele, desde os dias do dilúvio até aqueles dias. E ele fez deuses de madeira e de pedra, e se curvou diante deles, e se rebelou contra o soberano, e ensinou a todos os seus súditos e ao povo da terra os seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. E todos aqueles que conheciam os atos de Mardom, filho de Nimrod, diziam a respeito dele: do ímpio brota a maldade. E então isso se tornou um provérbio em toda a terra, que diz: do ímpio brota a maldade. E era um provérbio comum entre os homens, desde aqueles dias até hoje. E Terá, filho de Naor, regente do exército de Nimrod, era naqueles dias grandioso aos olhos do rei e dos seus súditos. E o rei e os regentes o amavam e exaltavam muito. E Terá tomou uma esposa, e seu nome era Amtelo, filha de Cornebo. E a esposa de Terá concebeu e deu-lhe um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos quando gerou. E Terá chamou seu filho que lhe nasceu de Abraão, porque o rei o tinha ressuscitado naqueles dias, e o estimou mais que todos os regentes que estavam com ele. Capítulo 8. E foi na noite em que Abraão nasceu, que todos os servos de Terá e todos os sábios de Nimrod e seus sacerdotes comeram e beberam na casa de Terá, e se alegraram com ele naquela noite. E quando todos os sábios e sacerdotes saíram da casa de Terá, levantaram os olhos para o céu naquela noite, para olharem as estrelas, e viram, e eis que uma estrela muito grande veio do oriente e percorreu os céus, e ela engoliu as 4 estrelas do 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus sacerdotes ficaram espantados com a visão, e os sábios entenderam o ocorrido, e sabiam da sua importância, e disseram uns aos outros: isso só indica o filho que nasceu a Terá nesta noite, que crescerá e será frutífero, e se multiplicará, e possuirá toda a terra, ele e seus filhos para sempre. E ele e sua descendência destruirão grandes reis, e herdarão as suas terras. E os sábios e os sacerdotes foram para casa naquela noite. E na parte da manhã, todos eles levantaram-se cedo e reuniram-se em uma determinada casa. E eles conversaram e disseram uns para os outros: eis que a visão que vimos ontem à noite está escondida do rei, pois não lhe foi revelada. E se ela for conhecida do rei, nos dias vindouros, ele nos perguntará por que escondemos este assunto dele, e então todos nós sofreremos a morte. Portanto, vamos agora contar ao rei sobre a visão que vimos, e a sua interpretação, e então permaneceremos seguros. E assim o fizeram. E todos foram até o rei e se curvaram diante dele, e disseram: viva o rei, viva o rei. Ouvimos dizer que nasceu um filho a Terá, filho de Naor, regente de vosso exército. E na noite de ontem chegamos à vossa casa, e comemos e bebemos e nos regozijamos com ele naquela noite. E quando os vossos servos saíram da casa de Terá, para irmos para as nossas respectivas casas e lá passarmos a noite, levantamos os olhos ao céu e vimos uma grande estrela vindo do oriente. E a mesma estrela passou em grande velocidade e engoliu 4 grandes estrelas dos 4 lados do céu. E vossos servos ficaram espantados com a visão que tivemos. Ficamos muito aterrorizados e fizemos o nosso juízo sobre a visão. E sabíamos, por nossa sabedoria, a correta interpretação dela, que tal coisa se aplica ao filho que nasceu de Terá, que crescerá e prosperará demasiadamente, se tornará poderoso, destruirá todos os reis da terra e herdará todas as suas terras, ele e sua descendência, para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que vos comunicamos fielmente o que vimos com relação a esta criança. Se parecer bom ao rei, dar a seu pai esse valor para este menino, o mataremos antes que ele cresça e progrida na terra, e o seu mal cresça contra vós, fazendo com que nós e nossos filhos
sucumbamos por meio do seu mal. E o rei ouviu suas palavras, e pareceram boas aos seus olhos, e mandou chamar Terá, e Terá compareceu perante o rei. E o rei disse a Terá: foi-me dito que um filho te nascera na noite passada, e depois este fato foi notado nos céus, no seu nascimento. E agora, pois, dá-me o menino para o matarmos antes que o seu mal se levante contra nós, e eu te recompensarei, farei de tua casa cheia de prata e ouro. E Terá respondeu ao rei: meu senhor e rei, eu ouvi vossas palavras, e vosso servo fará tudo o que o seu rei deseja. Mas meu senhor e rei, vou dizer-lhe o que me aconteceu na noite de ontem, para que eu possa ver que conselho o rei vai dar ao seu servo. E então vou responder ao rei sobre o que ele acabou de falar. E o rei disse: fala. E Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio a mim na noite de ontem dizendo: dá-me o grande e belo cavalo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, e palha e forragem por seu preço. E eu lhes disse: espera até que eu discuta com o rei sobre tuas palavras, e eis que farei o que o rei ordenar. E agora, meu senhor e rei, eis que eu tornei esse fato conhecido, e o conselho que meu rei dará ao seu servo será aquele que seguirei. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele o considerou um tolo. E o rei respondeu a Terá e lhe disse: és tão tolo, ignorante ou pobre de entendimento, a ponto de fazeres isto, de dar o teu belo cavalo por prata e ouro, ou mesmo por palha e forragem? Tens tão pouco de prata e ouro para fazeres isto, por que não podes obter palha e forragem para alimentar os teus cavalos? E o que é a prata e o ouro para ti, ou palha e forragem, para que des o bom cavalo que eu te dei, que outro igual a ele não há sobre toda a terra? E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, assim como o rei falou a seu servo: eu vos imploro, meu senhor e rei, sobre o que me disseste, dá o teu filho para o matarmos, e eu te darei prata e ouro por seu valor. Que farei com a prata e o ouro depois da morte de meu filho? Que me herdará? Certamente então, na minha morte, a prata e o ouro voltarão ao meu rei. E quando o rei ouviu as palavras de Terá, e a parábola que ele trouxe a respeito do rei, isto o afligiu muito, e ele ficou aborrecido com isso, e sua ira ardeu dentro dele. E Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei: tudo que tenho está em poder do rei. Tudo que o rei desejar fazer ao seu servo, que ele faça. Até mesmo meu filho, ele está em poder do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Terá: não mais eu comprarei o teu filho, mais novo, por um preço. E Terá respondeu ao rei: rogo-te, meu senhor e rei, que deixe o teu servo falar uma palavra diante de ti, e que o rei ouça a palavra do teu servo. E Terá disse: deixa, meu rei, dar-me 3 dias para refletir sobre este assunto dentro de mim, e me consultar com a minha família a respeito das palavras de meu rei. E ele pressionou bastante o rei para concordar com isso. E o rei deu ouvidos a Terá, e ele assim o fez, dando-lhe 3 dias. E Terá saiu da presença do rei, voltou para casa e para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos ficaram com muito medo. E foi no 3º dia que o rei mandou um recado a Terá que dizia: envia-me teu filho, pelo preço que te falei, e se tu não fizeres isso, pedirei que matem tudo que tens e tua casa, para que não te reste nem mesmo cão. E Terá apressou-se, já que o assunto era urgente para o rei, e tomou o filho de um dos seus servos, que sua serva tinha parido naquele dia, e levou o filho ao rei e recebeu o valor oferecido por ele. E o soberano estava com Terá neste assunto, para que Nirode não causasse a morte de Abraão. E o rei tomou o menino de Terá, e com toda a sua força lançou-lhe a cabeça no chão, pois pensou ser Abraão. E esse fato lhe foi ocultado desde aquele dia, e foi esquecido pelo rei. E esta foi a vontade da providência, de não causar a morte de Abraão. E Terá tomou seu filho Abraão em segredo, juntamente com sua mãe e sua ama, e o escondeu numa caverna, e levava-lhes as provisões mensalmente. E o soberano estava com Abraão na caverna, e ele cresceu, e Abraão ficou na caverna por 10 anos. E o rei e seus regentes, adivinhos e sábios, acreditavam que o rei matara Abraão.